No vídeo de hoje eu quero apresentar como faz para que você possa extrair um plano de corte utilizando o programa MaxCut, a versão gratuita. Bom, essa é a interface do programa e aqui nessa aba de entrada de itens é onde a gente importa a planilha com a listagem de peças. E nessa outra aba aqui do lado, que chama Otimizar Chapas, é onde podemos visualizar o nosso plano de corte. Nessa parte, o programa vai indicar para a gente a quantidade de chapas junto do plano de corte de cada distribuição. É um programa muito prático e, como vocês podem ver, é super simples de utilizar. Bom, então para a gente chegar até aqui no modo de visualização final do plano de distribuição, eu preciso mostrar para vocês primeiro como que faz a instalação do programa. Na sequência a gente vai ver como faz as configurações de parâmetro, para que a gente possa usar as medidas para otimizar aqui o plano de corte. E por fim, como que se prepara a planilha com a listagem de peças e a importação dos dados aqui para dentro do programa. Então, se você tem essa necessidade de conhecer esses recursos, esse vai ser o tema de hoje aqui nesse vídeo. Então aqui na barra de pesquisa do Google, você precisa digitar aí MaxCut plano de corte e acessar o site do programa. Também vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Aqui na página inicial da empresa já aparece um botão para fazer o download do programa. Vejam que esse é um software destinado para a criação de diagramas usado aí pelas indústrias de madeira e de metal. Antes de fazer o download, aqui mais para baixo da página, queria mostrar para vocês, apenas para efeito mais informativo, que a empresa desenvolvedora do MaxCut tem suas versões de assinatura paga. A diferença são os recursos liberados para uso, que o usuário vai ter aí uma maior gama de funcionalidades disponível. Bom, para o nosso caso vai ser a versão gratuita. Então eu vou clicar aqui no botão para iniciar o processo de instalação. Eu vou dar uma acelerada aqui nessa parte apenas para agilizar as coisas aqui no vídeo. Mas como vocês podem ver ali no cantinho da tela, está baixando o arquivo do programa. É uma instalação normal como qualquer outro tipo de programa. Quando terminar o download, vocês abrem ali na pastinha onde ficou salvo e executam o arquivo para iniciar a instalação. Vai aparecer uma caixinha de diálogo para aceitar os termos da empresa, clica ali para marcar a opção e aí vai começar a instalar. Assim que concluir o processo, vocês vêm aqui na área de trabalho e cliquem em cima do ícone para abrir o programa. Bom, nesse primeiro acesso vai aparecer aí na tela de vocês algumas janelas de configuração inicial. Nessa primeira aba, vocês podem deixar marcado essa opção aqui de configuração básica. A próxima janela vai ser referente ao idioma. Vou escolher aqui então a opção de português. A próxima que vai vir é uma espécie de pesquisa que eu acredito que seja apenas aí para coleta de dados da empresa sobre os seus novos usuários. Então vou deixar marcado aqui a opção de robista. Seguindo, aqui deve ser o número de pessoas que vai usar essa versão do programa. Próxima janela vai ser essa aqui da unidade de medida em milímetros. Bom, a partir daqui vai aparecer ainda, se eu não me engano, mais umas 4 ou 5 janelas para ir definindo algumas configurações. Sugiro, para agilizar o nosso lado, que você apenas vá avançando as etapas. Pode deixar as configurações conforme está aparecendo na tela, porque tem alguns ajustes que a gente vai fazer só depois de abrir o programa. E a última tela que vai aparecer provavelmente vai ser essa daqui. Então vocês podem clicar nesse botão vermelho para fechar essa janela e logo em seguida vai abrir o programa. A primeira configuração que a gente precisa fazer é aqui na aba de gerenciar. Ao clicar em cima da opção material das chapas, vai abrir a janela do gerenciador. Como padrão, já vem algumas opções pré-definidas de modelo e de tamanho, só que nenhuma dessas aqui vai servir para o nosso caso. Então eu vou apagar aqui nesse botão vermelho todas essas 4 linhas e cadastrar um novo modelo do zero, para que vocês saibam como usar esse recurso quando precisarem aí de outros tamanhos. Aqui no botão verde vai abrir as opções para fazer um novo cadastro. Eu vou cadastrar aqui um exemplo de chapa de MDF, já que é um dos materiais mais usados por aí. Mas se precisar, você pode cadastrar outros tipos de matéria-prima, que vai ficar salvo aqui na base de dados. É só seguir o mesmo processo. Bom, primeiro é o nome, vou digitar aqui chapa de MDF, apenas os campos em vermelho que são obrigatórios, então a gente não precisa preencher tudo. Logo abaixo tem as medidas de comprimento e largura, então vai ser 27,50 por 18,40. A espessura, se não digitar nada, não vai atrapalhar. Mas eu vou colocar aqui a medida de 18. E as demais informações aqui da janela não precisa mexer em nada. Daí aqui embaixo, no botão, salva as informações. Para alterar as informações de cadastro, é só clicar 2 vezes em cima do material. Eu abri de novo para mostrar como alterar, mas também porque esqueci de marcar essa opção aqui embaixo da espessura, dos veios seguem o comprimento da chapa.
E agora sim, salva novamente e a gente parte para as demais configurações. Dando sequência nos parâmetros de uso, aqui na aba de configurações, nessa opção de distribuição, vai abrir uma caixinha onde aparece 11 opções diferentes de configuração. A gente vai precisar configurar apenas uma delas, que é a espessura da lâmina. Então eu vou deixar essa medida aqui com o valor de 3 milímetros, que é o padrão mais comum aí entre os modelos de serra, né? E vou salvar as modificações. Para as demais opções de configuração, nessa aba que a gente está vendo, pode ficar tudo com os padrões originais. Mas se um dia você precisar alterar e por algum motivo precisar novamente voltar para a configuração original, para cada uma dessas opções tem ali embaixo de cada caixinha o recurso para restaurar os padrões de origem. Bom, nessa primeira etapa é isso. E para a gente seguir, agora a gente vai precisar fazer a planilha de dados para alimentar o programa com mais informações e continuar fazendo os últimos ajustes. Aqui na planilha, na primeira coluna, tem as informações referente ao nome da peça. Em seguida, mostra a quantidade de cada uma, e nas próximas 3 colunas se trata do comprimento, largura e espessura de cada um dos itens. E por fim, a cor do material para fechar a planilha. Se você tem um programa de modelagem que já te traga uma listagem de peças de modo automático, o que você precisa fazer agora é apenas organizar as colunas de acordo com a sequência que eu estou fazendo nesse modelo. Mas depois que você conhecer as configurações de dados, vai poder usar de acordo com a listagem que já vem exportado lá do programa de modelagem. É só fazer alguns ajustes. Se você não usa nenhum programa para fazer os desenhos, faz a relação de peças de modo manual ali no rascunho, é só digitar aqui na planilha os dados conforme eu fiz seguindo esse modelo. Bom, essa é a primeira parte. Para exportar os dados, a gente precisa salvar essa planilha no formato de arquivo CSV, senão o MaxCut não reconhece essas informações. Para fazer isso, vem aqui em cima na aba de Arquivo, Exportar, Alterar tipo de arquivo, aí escolhe o modelo de CSV, separado por vírgulas, e salva como. Inclusive, para não ficar com 2 arquivos com o mesmo nome, eu vou digitar nesse daqui CSV, para diferenciar do outro e salvar. Beleza, agora está aqui na pasta os 2 arquivos. Vou abrir de novo o arquivo salvo como CSV para fazer um último ajuste. Para que o MaxCut reconheça todos os dados, precisa enviar o arquivo sem a linha com o título das informações. Então vou excluir essa linha aqui de cima, salvar as alterações e está pronto. Então agora aqui dentro do programa, nessa aba de entrada de itens, tem o botão de importação para selecionar o arquivo em CSV. Daí vai abrir essa janela. Aqui a gente precisa fazer com que os dados da planilha sejam reconhecidos pelo MaxCut, configurando essa barra de menu. Então o primeiro passo é deixar os campos de menu marcados com essa opção de nenhum. Porque eu não sei o que pode estar aparecendo na tela do computador de vocês, agora que carregar o primeiro arquivo. Sendo assim, a gente faz o processo do zero. E depois de configurado, o MaxCut vai salvar todas essas informações. Feito isso, o que a gente precisa fazer é dizer para o MaxCut o que cada uma das colunas da tabela tem de informações. Por exemplo, na primeira coluna da tabela, se trata do nome das peças. Então aqui no controle de menu, no campo que se refere ao nome, eu indico para o MaxCut que ali do lado essa informação está na coluna número 1. A próxima coluna da tabela se refere à quantidade de peças. Então aqui no controle de menu, no campo de quantidade, eu informo que ali do lado a coluna é a número 2. Bom, e assim a gente vai seguindo. Próxima coluna, que se refere ao comprimento, aqui no controle lateral vai ser o número 3. Próxima coluna, referente à largura, aqui no menu vai ser o número 4. Na espessura eu não marco nada, porque eu prefiro manter essa coluna lá no arquivo original do Excel, apenas para diferenciar os planos de corte, que eu acabo visualizando aqui no programa. Na real, ela nem tem muita utilidade para esse exemplo, mas eu vou manter aqui sem marcar nenhuma opção da barra de menu, que não vai nos atrapalhar em nada. Bom, e aqui na última coluna, que é do material, no campo de menu, vai ser a opção de número 6. Então depois, se você preferir alterar a ordem das colunas, vai precisar apenas fazer o ajuste manual, aqui nesse campo de menu, quando exportar os dados da nova planilha. Seguindo, e aqui embaixo, nas opções que chama delimitadores, deixa marcado apenas as opções de tabulador e use as definições regionais. As demais tem que ficar desmarcado, inclusive essa última aqui de baixo. Aí fechou, é só importar. Nessa próxima janela é onde define o tipo de chapa. Se a gente tivesse cadastrado outras opções de modelo, é nessa parte que iria aparecer.
Bom, vou selecionar aqui a chapa de MDF e seguir. Se por acaso não aparecer a janela para escolha de chapa e as informações importadas nessa aba de entrada de itens ficarem diferentes dos dados que eu tenho aqui, pode ser porque você esteja usando o programa pela primeira vez. Então, se algo diferente acontecer, sugiro que você feche o programa e abra ele novamente, para fazer o processo de importação da planilha, que daí sim vai dar tudo certo. Seguindo. E agora que os dados já estão aqui dentro do programa, aqui na aba de otimizar chapas, clica no botão de reotimizar, que vai aparecer o plano de corte das peças. Aqui em cima, no canto superior direito da tela, vai mostrar a quantidade de chapas, e aqui do outro lado, nesse menu, a gente pode visualizar as 4 distribuições referentes a esse plano de corte. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu não vou explicar todos os esquemas de corte ou demais funções aqui do MaxCut, porque eu acho que o grande lance é chegar até aqui, e fazer essas configurações iniciais para que o programa funcione. A minha recomendação agora é explorar e buscar entender mais, sobre os recursos que essa ferramenta pode oferecer. Mas antes de encerrar, eu queria passar uma última dica sobre os planos de corte. Aqui na aba de entrada de itens, a gente consegue identificar pelo nome onde as peças ficam localizadas nos planos de distribuição. Por exemplo, aqui na linha da base inferior, que tem a medida de 2.200 por 550 e que tem a quantidade de 1 volume, essa peça lá no plano de corte está sendo indicada pela letra A dentro do plano de distribuição número 2. Aqui na linha de cima, com o nome lateral divisória, medida 920 por 550 e que tem 16 volumes com esse tamanho, para saber onde elas ficam localizadas, precisa clicar em cima da opção de distribuição múltipla, vai abrir essa janela indicando onde cada parte foi distribuída. Aqui na distribuição número 1 do plano de corte, a gente consegue visualizar as peças encontrando a letra B. Logo abaixo, na distribuição número 2, as peças já são identificadas lá no plano de corte pela letra D. E assim por diante. Bom, a partir daqui, o negócio é usar e explorar os recursos que esse programa incrível pode oferecer. E isso que a gente está falando de uma versão gratuita do programa. Para gente que trabalha precisando fazer essas otimizações de chapas em plano de corte, ao meu ver, é uma ferramenta indispensável para usar dentro das rotinas de trabalho. Bom, espero que tenha lhe ajudado a entender os recursos básicos aqui do programa. Vou deixar aqui embaixo na descrição um link de um vídeo complementar a esse tutorial. Para quem não tem o Excel instalado no computador, lá eu mostro como usar a planilha gratuita do Google, como faço para fazer as configurações e o lance ali de importação dos dados aqui para o MaxCut. E é isso, vou encerrar o vídeo por aqui, a gente se vê por aí nos próximos tutoriais. Tchau!